Olá você, eu sou Alan Felipe, especialista em relacionamentos, especialista em desenvolvimento pessoal, além também de conselheiro amoroso e espiritual. E esse é o canal Reconquistando o que eu amo. Hoje, sem vinhetas, vou direto ao assunto, porque o assunto de hoje realmente é importante. Acredito que seja o assunto mais importante se você está naquilo que as pessoas chamam de deserto, no deserto amoroso. Quero que você preste muito bem atenção aqui, no fundo do meu coração. O que eu vou te falar aqui é importante. Muitas pessoas acham que o único problema que elas passam no momento é a falta do corpo, ou seja, do outro, da presença do outro. Sei que você já deve ter buscado inúmeras formas para trazer a pessoa de volta para você. As pessoas elas procuram as formas mais bizarras, porque vale tudo para que a pessoa volte para ela. Mas ela se esquece de um problema. Muitas vezes a pessoa ela volta, mas no final, como já vi várias e várias vezes, elas voltam, mas no final acabam se separando de novo. E as pessoas perguntam: o que é que eu fiz de errado? Na verdade você não fez nada certo, você fez tudo errado, pelo simples fato de você achar que teu problema é a falta da pessoa. Mas eu vou te falar qual é o problema. Sabe qual é o problema? O problema é você não aceitar que neste momento você passa por um processo. O problema é você não aceitar o processo e ainda continuar achando que se a pessoa voltar para você, está tudo resolvido. Sabe, essa é a maior mentira que você pode contar para si mesmo. Não vou falar aqui de religião, eu falo de espiritualidade. Acredito que a religião muitas vezes limita a Deus, não falando mal das religiões. Mas quando a gente entra na Bíblia Sagrada, a gente vê a história do povo de Israel. No livro de Êxodo, a gente vê algo muito importante. As pessoas elas saem da terra do Egito depois de 400 anos presas, e elas vão até a terra prometida. Só que entre o Egito e a terra prometida existe um deserto, existe uma terra a percorrer. E segundo as histórias, entre o Egito e a terra prometida não era tão longe assim. Aí talvez uma semana, duas, eles já estavam lá na terra prometida. Mas só que se você já leu a Bíblia, você sabe que aquele povo passou 40 anos e muitas daquelas pessoas que saíram lá do Egito não chegaram, pelo simples fato delas reclamarem, serem ingratas. A primeira coisa que as pessoas não entendiam é que aquele caminho era o caminho para uma nova terra, e que elas estavam saindo de uma escravidão. E aqui começa um ponto que você precisa entender. Esse caminho que você anda, que você chama de deserto, é o caminho no qual você está saindo de uma velha vida. Uma vida que você acha que está bem, igual o povo lá de Israel. Eles estavam lá bem, estavam trabalhando, mesmo sendo escravos, mas ele achava que estava tudo bem. Mas Deus, o Criador, o Pai, o Universo, como queira, queria colocar eles em uma terra que manava leite e mel. Queria tirar eles da escravidão para colocar eles nessa nova terra. O grande problema é que quando as pessoas automaticamente passavam por problemas, elas reclamavam dizendo que lá no Egito elas não passavam por esses problemas. É aqui onde eu faço a primeira comparação com a tua vida. Preste atenção. O teu casamento, o teu namoro, o teu noivado estava com as pernas bambas, estava indo de mal a pior. Mas só que você acredita que mesmo ele estando daquela forma, de mal a pior, seria melhor daquela forma do que você passar por esse processo agora. É a mesma coisa. Você está passando por um processo, não para que esse casamento, não para que esse namoro se acabe, mas para que você possa chegar a um novo lugar. Certo que no meio deste caminho, o namorado, o marido, a esposa pode seguir sua vida, talvez encontrar outro, como eu escuto várias e várias vezes todos os dias. Meu marido me largou, já está com outro, enfim. Mas você precisa entender que é o processo, e você vai encontrar nesse processo situações. Assim como aquele povo encontrou várias situações, como por exemplo animais peçonhentos do deserto, assim também como as pessoas encontraram vários outros obstáculos do deserto, você também vai encontrar. Mas agora, existe uma parte da história onde as pessoas elas murmuravam, mesmo Deus, o Criador, fazendo maravilhas na vida dela.
As pessoas, elas apenas olhavam para os problemas, enquanto Deus tirava água da pedra, enquanto Deus fazia chover maná, enquanto Deus fazia chover codorna, enquanto os seus sapatos não se envelheciam, enquanto o sol não castigava o seu corpo. Mas elas ficavam olhando para os problemas, sempre dizendo que o Egito era melhor. Então Deus ele falou o seguinte: olha, por causa da vossa murmuração, o vosso cadáver vai cair no deserto, vai ficar. Você talvez, como eu converso com muitas pessoas que me dizem o seguinte: já estou há 20 anos, 10 anos, 15 anos. Você talvez esteja nesse deserto ainda porque você não entendeu o processo. Você continua querendo remoer o passado, você continua querendo fazer com que as coisas sejam do seu jeito. Você inventa um monte de coisa, vê no YouTube um monte de forma mirabolante para que o marido, a esposa, o namorado volte para casa, mas você não entendeu que o negócio é processo. É você ser uma nova pessoa, é você moldar esse coração, mudar esse coração, permitir a moldagem. Enquanto as coisas acontecem, não importa se a pessoa já está com outros, não importa se isso já aconteceu, deixou de acontecer, não importa. Você precisa sempre olhar para você. Lembra que eu sempre falo aqui sobre deixa ir? Você está de saco cheio toda vez que eu falo de deixar ir. Mas o fato é que quando você deixa ir, quando você cuida de si mesmo, busca amor próprio, busca realmente melhorar, sem você perceber, as coisas vão melhorando na sua vida. Talvez você não percebeu, mas da mesma forma que Deus estava abençoando, mantendo, ajudando aquelas pessoas no deserto, Deus também tem te mantido. O Criador também tem te mantido, mas você ainda insiste em ficar focando em relacionamento, em casamento, sendo que as outras áreas da tua vida, Deus tem te mantido. Sendo que Deus tem te dado saúde, sendo que Deus tem dado saúde aos teus filhos, sendo que Deus tem te dado um dia após o outro para viver e conquistar. Mas você ainda insiste na infantilidade de querer focar apenas no problema. E da mesma forma, e é um pouco triste essa palavra, mas da mesma forma que aquele povo ficou no deserto, você pode ficar também. Aquele povo não entendeu que ali era um processo de caminhada para fazer com que aquelas pessoas chegassem no outro lado. Você ainda não entendeu, da mesma forma que eles, que você está passando por um processo de moldagem, o processo para ser uma pessoa melhor, para que realmente aconteça esse casamento próspero que você tanto quer. Eu sempre falo para você, aqui no canal, sempre falei durante esses 10 anos, não adianta chorar sobre as ruínas, você precisa deixar com que o Pai, o Criador, limpe essas ruínas e construa uma nova cidade, uma nova vida, um novo ser em você. Esse é o propósito. Porque quando você mudar tudo isso, entender o propósito, você vai ser moldado para que esse propósito de Deus aconteça na tua vida. Tudo acontece no tempo certo. E vai acontecer quando você realmente estiver preparada, tiver maturidade, tiver sabedoria, tiver atenção com os outros e consigo mesmo. Isso vai acontecer quando você estiver preparada, porque as coisas de Deus não são feitas de qualquer forma. As coisas de Deus têm ordem e decência e não são feitas pela metade. Como diz uma amiga minha, você pede um carro, ele não vai te dar a primeira roda, ele vai te dar o carro completo, porque Deus não faz as coisas pela metade, o Criador não faz as coisas pela metade. Entenda isso. E é por isso que você passa por esse processo, para que as coisas não fiquem pela metade. Porque se você voltar com ele, com ela, é só uma volta. Daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, vai estar tudo a mesma coisa, vocês vão separar de novo. Isso eu escuto todos os meses, milhares de vezes nos meus e-mails, nas minhas mensagens. Portanto, entenda. Processo, entenda isso. Processo. Você está passando por um processo. Aceite o processo. Para de ficar querendo julgar que ele está cego, que ela está cega, não. Muitas vezes você também está cego. Lembra daquilo que está escrito? Tira primeiro a trave do teu olho para depois tirar o cisco. Não, mas foi ele que me traiu, foi ela que me traiu. Não importa, o processo é com você. O negócio é entre Deus e você. Entenda isso. Então esse é o meu recado de hoje. Vale a pena você entender que esse é um processo.
Dado o recado, eu te agradeço muito por você estar aqui e te convido para que você possa se inscrever aqui no canal, ativar o sino, deixar seu like ou seu dislike, não importa, o importante é você interagir conosco e compartilhar esse vídeo. Vamos fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Lembrando também que este vídeo tem um patrocínio especial do e-book do best-seller digital Manual do Amor Próprio, de Ricardo Gaspar. É um best-seller sensacional, já mudou a vida de milhares de pessoas e vai mudar a sua vida também. Lembrando que ao adquirir o e-book você tem mais 2 presentes especiais mesmo, que vai te ajudar você a criar em si o amor próprio, porque é isso que você precisa nesse momento. Sem amor próprio você não vai para lugar nenhum. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.